Uma das principais ações de combate às mudanças climáticas é a preservação das florestas e dos ecossistemas. O Greenpeace está com um movimento, uma ação pedindo que as pessoas ajam pelas florestas. E quem vai nos explicar sobre isso é Camila Jardim, especialista em política internacional do Greenpeace Brasil. Olá, Camila, seja bem-vinda. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania. Olá, Roberta, obrigada pelo convite. Conta pra gente, já existe, né, desde o Acordo de Paris, em 2015, né, essa determinação, né, um dos pontos principais, né, para evitar, né, o aquecimento global, né, tinha esse objetivo que fosse menos de 2% de preferência, que ficasse 1,5% de aquecimento, né, foi, né, assinado por, né, assim, foram na época 196 signatários, né, mas parece que não é bem isso que está. Um dos pontos principais era a preservação das florestas, mas parece que isso não está se concretizando, né? O que está acontecendo aí nesse cenário? Exatamente. Bom, então em 2025 a gente celebra 10 anos do Acordo de Paris, que é esse acordo que você mencionou, feito em 2015. Que é o principal acordo hoje que coordena a ação climática global para a gente combater as mudanças climáticas, né? Ele tem uma série de objetivos e o principal deles é manter a temperatura do planeta idealmente bem abaixo de 2 graus Celsius, ao aumento da temperatura, e idealmente ali até 1,5 grau. Hoje, 10 anos depois, a gente está se aproximando muito rapidamente do aumento de 1,5 grau, e o principal trabalho para combater esse aumento das mudanças climáticas é justamente reduzir a emissão de gases de efeito estufa e, se possível, inclusive, aumentar a captação desses gases de efeito estufa. A floresta e os ecossistemas têm um papel central nessa nossa capacidade de agir pelo clima, tanto no sentido de combater o aquecimento, quanto a nos adaptar a esse novo momento, que o aquecimento já está aí, ele vai continuar acontecendo, e as florestas e os ecossistemas têm esse papel muito importante. Infelizmente, a gente segue perdendo muita floresta globalmente, e a gente entende que é urgente que a meta de deter e reverter o desmatamento até 2030, que é uma meta que os países já se comprometeram repetidas vezes, seja de fato implementada. Por enquanto, ela só está no papel. Então, o que a gente quer é chamar atenção para essa meta, ela já existe. O que a gente precisa é garantir um mapa do caminho, um roteiro de como a gente vai fazer essa meta se tornar realidade globalmente. E como seria esse caminho, né? Porque a COP30, né? O Acordo de Paris foi ainda na COP15, né? Agora a COP30 vai ser aqui no Brasil, em Belém do Pará, né? No meio da floresta. Assim, a COP vai ser na floresta, mas e a floresta está sendo lembrada nesse encontro? É justamente essa pergunta que a gente tem feito, né? Essa vai ser a primeira COP que vai acontecer em uma floresta tropical. A 30ª COP, né? Então, a COP30 vai ser na floresta, mas onde estão as florestas na COP30? As negociações da COP ainda colocam as florestas em um local secundário. Então, a gente está chamando a atenção justamente que as florestas têm esse papel central. É algo que a gente pode fazer no médio prazo aqui globalmente. A nossa ação é urgente, cada ação é urgente. Então, a gente entende que as florestas precisam sair desse local secundário das negociações, utilizando justamente esse momento político tão importante que é ter a COP30 na floresta. Existem muitas coisas que precisam ser feitas para combater a crise climática, né? A gente precisa acabar com os combustíveis fósseis, a gente precisa olhar para vários setores, mas o Brasil é essa grande potência ambiental global que guarda a maior floresta tropical do mundo. E o Brasil é esse grande exemplo no combate ao desmatamento e à degradação florestal. Então, a gente entende que essa é uma grande oportunidade, porque essa meta de deter e reverter o desmatamento até 2030, ela é bastante urgente. Ela está aí e a gente não tem clareza nenhuma de como atingi-la. Então, o que a gente quer é trazer esse tema para as negociações da COP. Ele não está ainda nas negociações, ele aparece de forma secundária, sem um plano coletivo. Então, a gente quer que ele esteja nas negociações e que a gente chegue a um acordo de implementação.
o regime do clima, ele tem uma infraestrutura institucional, uma capacidade gigantesca de coordenar ações, de direcionar a implementação técnica, a prioridade política, direcionar o investimento, o financiamento. Então, a gente acredita que esse é um arcabouço poderoso e que pode e deve urgentemente trabalhar pelas florestas. O Greenpeace fez uma pesquisa, né? Conta um pouco para a gente sobre essa pesquisa, né? Que mostra justamente que a população apoia, né, a proteção das florestas. Exato. Essa pesquisa foi muito importante porque a gente entende que os líderes se mobilizam e agem quando eles entendem que a população apoia um determinado tópico. Então, a gente fez uma pesquisa em 17 países, com 17 mil pessoas no total, fazendo algumas perguntas sobre o que eles entendem, qual a relevância da ação climática e da ação para proteger as florestas e como eles relacionam isso. Então, qual é o papel da proteção das florestas para a ação climática, o quanto eles querem que os governos ajam e tomem mais ações para defender as florestas. Então, 82% do agregado global, né, de todos os países, 82% dessas populações querem mais ação pelas florestas, esperam que seus governos tomem atitudes mais contundentes. No Brasil, esse número é ainda maior, 93% das pessoas querem mais ação para proteger as florestas. A grande maioria das pessoas, né, cerca de 90%, entende que proteger a floresta é também combater a crise climática. Então, esse é um elemento central. Às vezes, a gente vê um distanciamento da proteção das florestas e dos ecossistemas e do clima, mas, na verdade, essas coisas estão intimamente interligadas. E um terceiro elemento bastante importante é o papel dos povos indígenas e comunidades tradicionais como esses grandes guardiões da floresta, né? Então, a gente perguntou quanto que as pessoas confiam no papel desses guardiões para estarem justamente na liderança, para estar à frente do combate ao desmatamento e à degradação florestal. Que a gente sabe que onde tem povos indígenas, onde tem terra demarcada, aquelas regiões são as regiões mais conservadas globalmente, né? Então, isso também está claramente demonstrado na pesquisa. Então, a gente vem fazendo agora essa comunicação para os líderes, para que eles saibam que a população espera sim mais ação pelas florestas, que entende que os povos indígenas, comunidades tradicionais, quem está justamente ali nos territórios, são esses grandes guardiões e a gente precisa agora fazer acontecer. O que falta é vontade política. Então, a gente está tentando mexer justamente aí na vontade política. Agora, e as comunidades tradicionais, né, os povos indígenas e quilombolas, eles também são os que mais sofrem com as mudanças climáticas? Sim, eles estão entre as populações mais vulnerabilizadas. Claro, existem diferentes tipos de vulnerabilidade em diferentes experiências, por exemplo, em zonas urbanas, né, existem regiões de muita vulnerabilidade, mas esses povos que dependem que tem os seus estilos de vida dependente da dinâmica da floresta, dos ecossistemas. Aquilo faz parte de quem eles são, de como eles como eles agem no mundo, de como eles constroem a sua alimentação, as suas formas de vida. Então, essas populações já sentem há muito tempo, elas já sabem há muito tempo que o clima está mudando, que já não dá mais para saber quando é a estação de chuva, quando é a estação de seca, não dá para contar mais com a estabilidade das produções de alimentos. Então, eles estão na ponta, eles sentem muito mais os impactos e, ao mesmo tempo, eles estão ali defendendo uma das nossas maiores armas para combater essa crise. Então, a gente precisa garantir que eles sejam visibilizados e que tenham seus direitos garantidos, né? Eles estão pagando muitas vezes com o próprio sangue, com a própria vida. A gente sabe dos conflitos territoriais que acontecem. Então, demarcação de terra, o direito desses povos, e a gente tem muito a aprender com eles também, porque eles também estão se adaptando e estão utilizando os seus conhecimentos ancestrais para entender como lidar, como se adaptar a essas grandes mudanças que já estão acontecendo. Agora, quando a gente fala, né, em proteção, preservar a floresta em pé, a gente sabe que, além da vontade política, precisa também de recursos. Né? E você, como especialista, né, em política internacional, né, a gente é um planeta só, a gente sabe que esses recursos
precisam vir de outros países, né? Como construir essa relação aí? A gente está num momento muito difícil globalmente, em que os países que são os maiores responsáveis pela crise climática não estão contribuindo com o que é necessário para essa ação climática. Então, os países florestais, né, como o Brasil, mas o Brasil, dentre os países do sul global que são florestais, tem muitos recursos, tem muita condição de monitorar o seu desmatamento, tem ainda uma ação de proteção das florestas que é referência. Mas existem tantos outros países hoje que guardam uma imensa quantidade de floresta e que não têm os meios de implementação, ou seja, não tem financiamento, não tem capacitação técnica, não tem o acesso à tecnologia. Então, é preciso que isso seja endereçado. E o espaço da COP, as negociações da COP, são um momento de fazer essa coordenação, de fazer esse chamado e de estruturar que tipo de financiamento é esse. Então, a gente não pode mais continuar chamando de financiamento climático, por exemplo, financiamento que endivida os países. A gente precisa garantir, primeiro, que o financiamento tenha uma qualidade, ou seja, que ele não provoque endividamento dos países e que ele chegue na ponta. Hoje, existe uma grande cascata, né? O investimento muitas vezes vai para um determinado país florestal, mas não chega nos territórios. Então, a gente vem falando, primeiro, em garantir estruturalmente um direcionamento do financiamento para as florestas e garantir que esse financiamento chegue na ponta, nas comunidades indígenas e povos tradicionais que recebem menos de 1% do financiamento global de clima e de biodiversidade. A gente precisa mudar essa realidade, por quê? Porque esses povos, sendo pressionados pela pobreza, sendo pressionados pela fome, eles vão se ver em uma situação que muitas vezes serão cooptados para o crime, para a extração ilegal de madeira, para a mineração ilegal. E não é isso que a gente quer que os seus modos de vida sejam garantidos. Então, globalmente, esse assunto precisa ser tratado e a gente precisa garantir mecanismos para que esse financiamento seja arrecadado e que seja direcionado da melhor forma. A COP é uma grande infraestrutura institucional que consegue mobilizar esse tipo de conversa e de ação. Porque também não adianta também dizer que é financiamento verde e cobrar taxas, às vezes até acima do mercado, né? Como alguns países mais pobres andam denunciando, né? Exatamente. A gente tem um momento, e assim, a COP esse ano, ela vem com uma ferida grande da COP anterior, que é a ferida do financiamento. Então, teve uma negociação importante em 2024 que chegou a uma nova meta de financiamento global. Essa meta ficou muito aquém das necessidades dos países em desenvolvimento, desses países que não são responsáveis pela crise climática, estão sofrendo grandemente os impactos, muitas vezes mais do que outras regiões, e precisam urgentemente de financiamento para conseguir se adaptar e mudar toda a sua infraestrutura energética, a sua forma de produzir e garantir a defesa dos ecossistemas para que a gente consiga manter um clima estável, né, globalmente. Então, ano passado, em 2024, a gente teve essa decisão, que foi uma decisão muito ruim em termos de financiamento, e esse ano, então, ela volta. Né? Existia uma estimativa de que os países em desenvolvimento precisam de trilhões de dólares ao ano em financiamento climático, o que inclui financiamento para florestas e biodiversidade, e esse financiamento não está chegando. A meta que foi acordada no ano anterior foi 300 bilhões de dólares até 2035. A gente está muito longe do que é a realidade de necessidade. Hoje, o que tem de financiamento, além de tudo, se a gente juntar e fizer os cálculos, vamos supor que a gente está chegando a 300 bilhões de dólares, a grande maioria desse valor é em empréstimos a juros de mercado. Isso não é financiamento climático. Então, a gente precisa fazer também essa conversa da qualidade do financiamento, porque senão não tem ação climática, não tem proteção de floresta, não tem condição de implementar essa meta. E, ao mesmo tempo, o tempo está apertado, né? Alguns pesquisadores alertam que estamos chegando
perto do ponto de não retorno da floresta amazônica, né? O que é isso? É triste, né? Um momento muito central, um momento... tudo que a gente fizer agora vai determinar o que a gente vai encontrar pela frente. Então, a floresta amazônica, ela tem um equilíbrio, né, muito sensível, é um ecossistema muito complexo e ela tem alguns pontos... ela tem uma capacidade de se regenerar, de se manter viva, forte, potente. Então, sua biodiversidade, o regime de chuvas, enfim, ela é um ecossistema em si completo. O que está acontecendo quando a gente tem um desmatamento de mais de 20 a 25% de todo o território da floresta amazônica, ela começa a entrar em ponto de não retorno, porque ela não consegue manter esse equilíbrio. Ao mesmo tempo, um aumento de temperatura global que acontece independentemente de se a gente para de desmatar. Então, se a gente tiver um cenário em que o planeta aqueceu mais ou em torno de 2 graus Celsius, a floresta amazônica também entra em processo de desertificação, de savanização, em um ponto de não retorno. E aí, então, todos os seus processos, desde a estabilidade dos recursos hídricos, a vida dessa biodiversidade que está de vários tamanhos, de vários formatos ali que mantém essa vida pulsante na floresta, ela começa a se degringolar, infelizmente. Então, a gente está nesse momento de ponto de não retorno, tanto chegando muito perto dessa taxa de 20 a 25% de desmatamento total da floresta amazônica, quanto também a gente está se aproximando muito rapidamente do 1,5 graus Celsius, que alguns estudiosos colocam que já seria uma margem muito perigosa para iniciar esse processo de savanização da floresta amazônica. Então, a gente precisa agir agora, porque a floresta amazônica garante todo o nosso regime de chuvas da América do Sul, ajuda a estabilizar o clima global e guarda ali nela 10 anos de emissões globais de gases de efeito estufa. Então, a gente estaria causando um efeito em cadeia muito perigoso, que a gente precisa e vai evitar. A gente consegue fazer isso. Por enquanto, ainda é possível. Ainda é possível. A gente precisa agir agora. Então, a gente precisa cobrar dos nossos líderes, informar as pessoas, fazer essas conversas e demandar ações concretas. Não dá mais para só ficar assinando papel, colocando as metas no papel. A gente precisa garantir que elas saiam do papel e que a gente tenha planos concretos de implementação. Esse é o nosso papel de sociedade civil também, de estar lá cobrando e garantindo que esteja todo mundo sabendo da urgência e de que a gente demanda sim ação. Estamos todos convencidos de que é esse o caminho a seguir, é preciso agir agora. Agora, além de tirar do papel, né, colocar em prática, mas o próprio Acordo de Paris, na época que ele foi assinado, foram 196. Um dos signatários foi a própria União Europeia, né? Os outros eram os países, só que um dos países, que é o que tem mais dinheiro e também afeta bastante, né? Tem muitas ações que afetam o clima, que são os Estados Unidos. O presidente Trump retirou, né, assim, a participação, né? Assim, os outros países têm essa força, esse peso de conseguir continuar mesmo sem os Estados Unidos. Inclusive, esse tipo de pesquisa, como vocês fizeram, a população americana não necessariamente concorda com o que o presidente está fazendo, né? Assim, ainda dá para continuar mesmo sem o apoio oficial dos Estados Unidos e os recursos? Esse é um ponto bastante importante. Os Estados Unidos são o maior emissor histórico, então o maior responsável pela crise climática, ainda são a maior potência econômica e armamentícia mundial, então eles têm esse peso, eles são o grande idealizador, digamos, do sistema multilateral, do sistema ONU. Então, o fato deles se retirarem da mesa de negociação é muito ruim, apesar de que eles nunca foram um grande líder climático positivo. Então, às vezes, a presença dos Estados Unidos na sala de negociação não ajudava.
Mas o Acordo de Paris foi todo desenhado para que os Estados Unidos se mantivessem na negociação, se mantivessem na ação climática. Então, com uma linguagem bastante flexível para garantir que eles estivessem dispostos a negociar. E, no fim das contas, é isso que importa, que todos estejam ali na mesa de negociação. Dado que a gente está nesse momento difícil e que também não é só a saída dos Estados Unidos, a gente vive um momento global de guerras, de crises econômicas. Então, a agenda climática, ela acaba caindo de prioridade globalmente. Então, na prática, a gente precisa fazer com que todos os atores que seguem lá e que seguem engajados na agenda estejam fazendo o máximo possível. Então, ainda tem muito que pode ser feito sem os Estados Unidos na mesa, né? Os Estados Unidos ainda podem ir à COP, eles não estão mais no Acordo de Paris, mas eles ainda são signatários da Convenção do Clima, que é essa instituição da ONU que faz as negociações do clima, onde está hospedado o Acordo de Paris, digamos assim. Então, eles ainda podem aparecer lá e, inclusive, atrapalhar bastante as negociações. Esperemos que isso não, né? Vamos ver, vão ser as cenas dos próximos capítulos. Mas acho que o papel do Brasil, por exemplo, é um papel bastante importante porque se coloca como essa liderança. E o que a gente precisa fazer é mobilizar lideranças e em todos os níveis. Então, globalmente, internacionalmente, claro que o papel da União Europeia, por exemplo, é muito importante. A gente quer ver mais ação da China. A China, ela se compromete com muito pouco, porém ela entrega muito mais do que o que ela se compromete. Então, a China vem sendo esse grande motor global, por exemplo, da transição energética, né? Tem sido um ator bastante importante. Então, a gente precisa também dessa liderança política, globalmente. Mas os Estados Unidos saiu, porém, muitos dos seus estados, dos seus governos subnacionais seguem engajados, seguem mobilizados para garantir a ação climática em nível local. Então, é importante a gente fazer tudo o que a gente pode com o que a gente tem agora, com os atores que nós temos agora, garantir que também a opinião pública esteja ciente, cobrando, operante ali, para que essa ação aconteça. Então, a gente acredita que pode sim conseguir acordos e avançar na ação climática, mesmo com essa grande baixa. É necessário, né? Agora, Camila, eu sei que você é especialista em política internacional, mas mesmo nacionalmente, internamente, aqui no Senado, às vezes a gente vê discursos, pessoas, né, se manifestando, dizendo, não, os outros países se desenvolveram, né, às custas do meio ambiente, do desmatamento, nós também temos esse direito. Explica para a gente por que esse pensamento não faz sentido. Nossa, ele vem junto com o negacionismo climático, ele vem junto com o imaginário, né, que aponta para a destruição. Então, existem vários elementos importantes da gente olhar. Primeiro, este modelo de desenvolvimento que aconteceu no século XX, que foi baseado na exploração de combustíveis fósseis, na extração de recursos naturais, na destruição dos ecossistemas, ele está se encerrando, ele acabou. Ele está encontrando um momento de encerramento. Se a gente continua investindo em modelos econômicos que agora se encerram, porque agora a gente está vivendo um novo momento de transição energética, de pensar em novas formas de produção e de consumo, pensar novas formas de desenvolvimento, a gente deixa de surfar essa nova onda, esse novo momento econômico global, essa nova organização do comércio e das formas de produzir riqueza mesmo. Então, por um lado, sim, outros países se desenvolveram, porém, se desenvolveram à custa, na verdade, de terceiros países, dos quais eles extraíam esses recursos. Então, ainda existem zonas de sacrifício ao redor do mundo inteiro, onde a mineração segue avançando, onde não tem titulação de terra, onde os povos locais sofrem com isso. Mas não são nos seus próprios territórios que eles estão fazendo esse tipo de atividade predatória mais. Então, sim, eles foram responsáveis, historicamente, por grande parte do desmatamento em suas regiões. Então, hoje eles têm pouquíssima zona de floresta, mas hoje a zona de floresta e a tendência é que ela valha cada vez mais. Então, a gente precisa conseguir construir
e surfar esse novo momento econômico que valoriza a floresta em pé. Então, hoje, e a gente está trabalhando para isso, para garantir que a floresta em pé valha muito mais do que a floresta destruída. Por quê? Porque ela garante as nossas vidas, ela garante a água que a gente bebe, o ar que a gente respira. Então, não dá mais para a gente achar que a madeira extraída vale mais do que isso. Então, esses espaços de coordenação globais, eles garantem que a gente faça essa transição de valorizar muito mais a floresta em pé do que a floresta destruída, de valorizar muito mais os renováveis que são feitos de forma sustentável do que os combustíveis fósseis. E a gente está nesse novo momento. A economia está caminhando para isso. Quem continuar investindo no anterior, primeiro, vai herdar todo tipo de impacto ambiental negativo ali para suas populações, para si próprio, que envolve toda uma poluição, enfim, uma incapacidade de manter o clima agradável e habitável para as pessoas daquela região. E, globalmente, não vai... os países não querem mais comprar produtos que vêm de zonas de desmatamento. Eles não querem mais assumir que estão incentivando a destruição do planeta e dos ecossistemas. Então, o que a gente precisa fazer é garantir que a gente está promovendo a nossa prosperidade e o nosso desenvolvimento de olho nessa nova ordem econômica global que já está aí e que já está gerando bilhões. A gente só precisa garantir que a gente está utilizando os nossos recursos da maneira correta. O Brasil tem muito potencial. O Brasil está num momento e numa posição muito diferente da grande maioria dos países, com a quantidade de recursos naturais que possui, e a gente pode capitalizar isso e impulsionar o nosso desenvolvimento econômico. A questão é só fazer os investimentos certos, né? É isso. Camila, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Cidadania, e eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV, e também no canal do YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.